tenhamos hoje um bom estudo, uma proteção divina e ajuda dos nossos diletos amigos espirituais. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas falarem em leis de Deus. Acontece que quem tem leis são os homens. Deus tem uma única lei. E Jesus bateu nessa tecla da lei divina, quando ele nos disse amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Ele nos mandou amar até os inimigos. Então Jesus deixou muito claro que Deus só tem uma lei, que é a lei do amor. Tudo mais que nós chamamos leis de Deus são desdobramentos da lei do amor. Hoje, nós, cidadãos terrestres, temos muitas leis, porque a nossa sociedade é complicada. Então, para regular a nossa sociedade, nós precisamos de muitas leis. Mas tempos virão em que também as leis dos homens se transformarão na lei do amor. É só a gente prestar atenção como ela é a solução. Porque quem ama não mata, não rouba, não dilapida, não dá falso testemunho, não fala mal do próximo, não rouba, trabalha assiduamente, cumpre com seus deveres, cumpre com todas as suas obrigações, trabalha com denodo, com boas intenções, enfim, baixa o amor. Deus cria seus filhos e esse estudo da lei do amor, ele nos responde todas as nossas questões, pode não parecer. Todas as nossas dúvidas, o amor é a solução, é a resposta. Quando Deus cria os seus filhos, primeiramente nele registra a sua sublime origem. Todos trazemos em nós uma informação da existência de Deus. Parece que não. Nós ouvimos as pessoas falarem em crer ou não crer. Nós, espíritas, preferimos trocar o verbo ser, ou substituir o verbo crer pelo verbo ser. O importante não é crer, ser, é saber. O espírita não crê, ele sabe. Nós não cremos que existe uma vida espiritual. Nós sabemos que existe uma vida espiritual. Não há uma questão de fé, de crença, uma questão de conhecimento. Então, quando Deus cria os seus filhos, Ele os faz simples e ignorantes, por assim dizer, no marco zero do quilômetro, da quilometragem histórica e evolutiva da alma. Por que razão? Porque qualquer privilégio seria uma injustiça. E justiça é um ato de amor. Então Deus nos dá a vida, Ele nos dá os meios, Ele nos dá as inspirações. Mas cabe a nós o trabalho, a conquista do progresso. A evolução não é uma conquista por direito, é um direito de conquista. Então nós recebemos a vida, os meios, as inspirações divinas, mas nos cabe trabalhar pelo nosso progresso, porque senão nós teríamos um progresso ocioso, a troco de nada. Meus amigos, hoje nós temos um senso de justiça temerário, precário, em que mais vale o jeitinho, ninguém viu, tudo bem, ninguém sabe, tudo bem.
do mal. Nós precisamos e queremos que é da justiça conquistarmos as nossas grandezas espirituais à custa dos nossos esforços. Para quando nós formos grandes espíritos, aqui está uma grandeza que não foi gratuita. Trabalhei por ela. É como uma pessoa que vai a uma imobiliária e compra um apartamento com dinheiro que ganhou licitamente, justamente por seu trabalho honesto. Vai lá e compra um imóvel. Aí ele ocupa aquele imóvel feliz da vida. Esse imóvel custou o meu trabalho honesto. Então, meus amigos, assim é a vida cósmica. Nós vamos fatalmente, não há qualquer filho de Deus, mesmo que ele hoje seja um facínora, um homicida, um traficante de droga, um homicida, enfim, uma pessoa de uma situação vil, desprezível do ponto de vista social. Mas essa pessoa vai vencer as suas lutas e ser um grande espírito, fatalmente, é uma questão de tempo. Quando Deus cria os seus filhos, os pais e os técnicos espirituais, os mentores espirituais, eles usam algumas expressões que nós pouco usamos na Terra, às vezes até desconhecemos. Deus os cria centros microscópicos de vida. É uma expressão só para o nosso entendimento humano, porque há estágios anteriores àquilo que nos parece o começo da vida e que nós, cidadãos terrestres, ainda não temos uma bagagem, um desenvolvimento intelectual para entender. O próprio Cristo nos usou uma expressão: muitas coisas tenho a vos dizer, mas não as podeis suportar agora. Realmente, nós vemos, por exemplo, essas criações da mente humana, em que os homens encarnados não conhecem mais os espíritos, nos trazem as suas lições, os chamados bacilos mentais. O que são esses bacilos mentais? Eles têm vida. De onde eles vieram? Difícil definir. Então fiquemos naquela definição simplista de centros microscópicos de vida. E eles são lançados à corrente da vida em estágios evolutivos primitivíssimos, em eras remotíssimas, quando nós, como algas primitivas, nos ajudávamos naquelas regiões paleolíticas, naquelas águas mornas, que tinha a temperatura do corpo humano, aproximadamente 37,5 graus. E ali nós começamos a nossa festa, o desenvolvimento. Nós, por osmose, descíamos vibratoriamente, absorvíamos a matéria terrestre, formávamos uma célula. E depois nos descartávamos daquela matéria e voltarmos aos padrões espirituais. Meus amigos, há uma força irresistível, que é a força do progresso que nos leva a Deus. Deus é a meta. É que nós, habitantes da Terra, fazemos uma ideia antropomórfica de Deus. Deus é aquele velhinho de longas barbas brancas. Meus amigos, essa é uma interpretação primitivista para os povos simplórios da antiguidade. Deus é a máxima inteligência cósmica. Por exemplo, nós falamos muito aqui dos espíritos construtores. E aí a gente pergunta assim: mas peraí, tem um espírito construtor, mas quem constrói não é Deus? Então não parece ter um choque? Absolutamente.
é que os grandes espíritos, eles se inspiram no Criador diretamente. Aquele que for puro de coração verá Deus face a face. Os grandes espíritos são puros de coração. E eles se inspiram no Criador e constroem os mundos, as coletividades, desde o mundo microbiano até os espíritos adiantados, inspirados em Deus, que é a inteligência que mantém o equilíbrio do cosmos. Então, meus amigos, lá naquelas eras primitivíssimas nós fomos nos desenvolvendo. E o que caracterizava o Filho de Deus dessa época? Era a ferocidade. Aliás, o que esperaríamos do bruto, senão a selvageria? Para os princípios primitivos, eles têm 3 focos. Quais são? Alimentar-se, defender-se e procriar. Então, nessas lutas, nós vamos nos desenvolvendo, os espíritos primitivos vão se desenvolvendo, é buscando alimentar-se, é buscando defender-se, é buscando procriar. Os predadores desenvolvem-se caçando as presas. As presas desenvolvem-se defendendo-se dos predadores. E assim, etapa a etapa, nós vamos conquistando os patamares espirituais cada vez mais altos. E quando chegamos a estágios no reino animal muito avançados, aí nós passamos aquele momento histórico evolutivo em migrarmos da animalidade para o reino hominal. Meus amigos, no reino animal há 2 coisas bem previstas, porque Deus não se atrasa nem se adianta. E tudo que Deus faz é perfeição. Os espíritos primitivos no reino animal, eles são egoístas. O egoísmo é próprio da vida do bruto. E o que se haveria de querer do bruto? O egoísmo passa a ser uma necessidade evolutiva no ambiente da selva, a lei da selva. É o predador buscando a presa egoisticamente, e a presa defendendo-se do predador egoisticamente. Então, sem o egoísmo, o animal não sobreviveria. Vocês já manjaram assim, uma lebre passeando tranquilamente assim entre os guepardos, né? Assim, bem boazinha. É uma lebre não egoísta. Eu estou afim de ser o almoço do leopardo. Então nós vemos que o egoísmo no reino animal, ele é um fator de sobrevivência, é uma defesa do elemento do Filho de Deus. E aí nós evoluímos e chegamos ao reino hominal. E no reino hominal, essa transição entre os animais superiores, que vão vestir a carcaça humana, a forma que nós chamamos de humana, que é uma questão de denominação, essa transição acontece nos mundos físicos muito primitivos, e a Terra é um deles. A Terra já, daquele fundo do poço, digamos assim, ela já deu um passinho para frente. E aí os espíritos começam a reencarnar entre as tribos mais primitivas dos mundos físicos. E carregam consigo, porque a natureza não dá saltos. Esses espíritos carregam consigo toda a bagagem do reino animal. Então eles só têm uma carcaça, uma arrumação
biotipo, com as características que nós chamamos de humanos, mas na intimidade ele ainda é muito mais para fera do que para homem. E aí ele vai fazer o seu desenvolvimento a longo prazo. E aí que eu gostaria de chegar no nosso tema da noite, que é o egoísmo. Meus amigos, o egoísmo é uma herança da selva, que nós precisamos dominar esse egoísmo para nos lançarmos verdadeiramente no reino nominal. Os animais, eles são chamados de irracionais, por isso é que são egoístas. Os animais não têm sentimentos, não no sentido que nós entendemos o sentimento. Olha só, há quem diga que a ignorância é a mãe de todos os males. É uma expressão bastante feliz. A ignorância é a mãe de todos os males. Mas se a ignorância é a mãe de todos os males, o egoísmo é o pai. É o papai egoísmo e a mãe ignorância, que é um retrato do animal. E nós não vamos, meus queridos amigos, tiremos a nossa ilusão tradicional, multimilenar, de que nós algum dia vamos voar com asas alheias. Isso não existe no universo. Você quer voar? Desenvolva as suas asas. A gente vê no vitrô dos templos religiosos aquela figura do anjo com duas asas. Aquilo é simbólico, é um feliz simbolismo. O que significam aquelas duas asas? É o raciocínio e o sentimento. A ignorância é a precursora do raciocínio. E o egoísmo é o precursor do sentimento. Então, aqueles espíritos angélicos, grandiosos, eles são sumamente sábios e infinitamente bons. Sábios e bons. Aqui a casa tem um irmão espiritual que dirige os destinos desta casa. É uma entidade espiritual a qual não temos acesso, tal a sua envergadura cósmica. Mas é um irmão nosso que nos transfere um amor que a gente, quando ele irradia sobre nós, nosso peito explode de felicidade. Dá vontade de sair por aí beijando todo mundo. Porque eles são grandiosos, esses espíritos. E nós, todos nós, marchamos nessa direção. Por que nós hoje queremos certas coisas e não conseguimos? Porque é inoportuno. Por exemplo, se eu tivesse um poder mental muito grande, eu materializaria aqui em cima dessa mesa uma barra de ouro para cada um dos presentes aqui. Mas isso seria extemporâneo, inoportuno. Então eu não tenho esse poder. Algum pai, alguma mãe chama o filho, só meu filho, aqui tem umas bananas de dinamite que eu trouxe lá do complexo do alemão. E também uma caixinha de fósforo. Você vai brincar, mas de preferência ali na casa do vizinho. Umas 3 casas para frente, você vai brincar lá. Nós fazemos isso. A mesma coisa é Deus. A mesma coisa são esses espíritos excelsos que nos amparam, nos inspiram, que nos ajudam, que nos amam profundamente. E sabe quando alguém nos ama? É aquele alguém que nos conhece. Esse é amigo, que nos conhece e nos ama.
sabe das nossas formidáveis imperfeições e nos tem um amor enorme. É por isso que a gente fica assim, ficamos profundamente agradecidos a esses irmãos. Então, meus amigos, à medida que nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos tendo novas conquistas espirituais, maiores poderes. É uma coisa assim, cativante. Os espíritos sábios socorrendo uma pessoa em sofrimento. A gente fica assim, tocadíssimo, mas nem de leve teríamos a competência de fazer o que fazem esses grandes mentores espirituais. Eles parecem mágicos. Como eles conseguem afastar certos fluidos que nós não conseguimos. Aqui na casa chegam os espíritos que ajudam os passistas. Eles parecem mudos, eles não falam. São profundamente compenetrados e conseguem formidáveis ajudas para aqueles que procuram o passe oferecido pela casa. E assim como esses espíritos entram em silêncio, eles saem em silêncio. Os médiuns passistas são instrumentos dóceis, passivos, na mão desses técnicos espirituais. Mas mesmo esses técnicos espirituais ainda estão longe do trabalho que fazem os mentores espirituais, nos momentos de socorro, até nas residências das pessoas. Então, meus amigos, nós iremos passo a passo nessa direção. Vejam só, fazer um simbolismo. Uma criança, as crianças entram na sala de aula do maternal. Isso é só uma hipótese. E a professora dá a cada um pacotinho com aquela chamada massa de modelar. Faz pouco tempo vocês brincavam com isso, né? 3, 4 anos atrás. Aí você dá a cada criança um pacotinho de massa de modelar. Aí um vai lá e faz um bonequinho, outro faz um cachorrinho, outro faz não sei o quê. E há aquela festividade. Aí um menino recebe aquilo, põe dentro da sua mochila e fecha uma cara desse tamanho. O que é que ele está fazendo? Ele está fazendo um exercício do egoísmo. É a mesma coisa quando nós vimos para a Terra. Meus amigos, quando nós somos domiciliados no planeta terrestre, os técnicos espirituais, é que as pessoas acham que os espíritos são fumaça, né? Comete um grande engano. As cidades, as colônias, chamam colônias. As colônias espirituais são tão sólidas que tudo isso que nos cerca. Relativamente. Foi a teoria de Einstein, Albert Einstein. A lei da relatividade. Então, as colônias espirituais, você tem bairros residenciais enormes, onde habitam 1 milhão de pessoas, famílias, residências familiares. Você precisa dar à colônia entre 10 a 30 mil horas de trabalho voluntário para ter direito a uma casa. E não pode fazer imobiliária porque é uma casa e acabou-se. Outra coisa que fazem os amigos espirituais, nós temos os nossos gostos, e eles conhecem os nossos gostos. Então, quando você faz jus a uma residência, esses amigos é como aquele chá de bebê, ou aquela lista de casamento. Eles vão lá e equipam toda a casa com as coisas do nosso agrado, até a biblioteca.
os livros que você gosta, um piano belíssimo e outros instrumentos que não existem na Terra. Eles têm vamos dizer assim, um televídeo, é um telefone com uma tela, que você pode falar com alguém, ver se tem alguém na tela e ter uma conversação, que o mundo está indo nessa direção, recebendo pela misericórdia divina esses benefícios das colônias espirituais mais próximas da Terra. Então o menino egoísta guarda na mochila todas os seus tubos, os seus tabletes de massa de modelagem. É a mesma coisa quando nós vimos para a Terra. E nesse momento eu estou pedindo licença para chutar a canela dos amigos que ouvem. Então nós recebemos, numa expressão moderna, um kit reencarnação. Um pai, uma mãe, irmãos, em casa, corpo, saúde, inteligência, mais lá na frente, cultura, mais na frente, dinheiro, que eu sei o que é o caso dos amigos aqui presentes, e às vezes muito dinheiro, e às vezes com todos esses bens que a espiritualidade maior nos oferece, nós fazemos como o menino da mochila. Meus amigos, não estamos dizendo que se eu tenho, que é o caso dos amigos da presente, algumas fazendas de gado em Mato Grosso que rendem milhões, né? Uma plantação de macarrão, que é uma beleza, assim, que rende muito, né? Não estou dizendo que você deva destruir aquilo, pelo contrário. Se a vida colocou um patrimônio substancioso na sua mão, você deve tratar esse patrimônio com senso de responsabilidade. Porque os patrimônios que a espiritualidade maior nos dá, não é para nós destruirmos, é para administrarmos. Um detalhe muito importante: de frente para o bem coletivo, para nós não fazermos como o menino da mochila. E geralmente nós enxergamos essa lição do egoísmo com base apenas nos grandes patrimônios econômico-financeiros. Esse assunto não me interessa, porque eu não tenho bilhões em Wall Street, que eu sei que é o caso dos amigos presentes, assim como Bill Gates e outros mais. Meus amigos, nós recebemos patrimônios grandes ou pequenos para aplicarmos ao bem coletivo. E vejam, nisso vai também um patrimônio chamado mediunidade. Nós poderíamos, nesse momento, todos nós aqui presentes, inclusive esse grilo falante que vai exercitando esse desenho animado, veja, poderíamos estar num restaurante, num bar com os amigos, ou apachorrado numa poltrona vendo televisão, ouvindo uma bela música, as composições daqueles mestres da música, como a Nona Sinfonia de Beethoven, como Sonho de Amor. Nós já fizemos aqui uma palestra inspirada por Liszt, que nos contou sua história, não porque tenhamos nenhum mérito, mas o mérito é de todos aqueles que vão ouvir e reouvir as lições daquele sábio. A mediunidade, amigos, é um tesouro que nós podemos egoisticamente guardarmos na mochila, ou podemos aplicá-lo ao bem do nosso próximo, iluminando a inteligência, consolando corações. E dessa forma, nós vencemos o egoísmo animal,
As pessoas que vivem para si, com exclusividade para o seu interesse, que nada fazem de altruístico, construtivo, para o bem comum, é aquele irmãozinho que ainda carrega aquele patrimônio da vida animal chamado egoísmo. É o egoísmo animal, que é compreensível no reino animal. O animal tem que exercitar o seu egoísmo, porque é a lei da selva. Ele é um bruto, é um primitivo, e ele não consegue sobreviver se ele não pôr o egoísmo em prática. Mas se nós vivemos só para o nosso interesse, para o gáudio da nossa alma, e é o que nós vemos. Vocês já viram a pessoa que diz: ah, você viu? O cara ganhou 30 milhões na Mega Sena. Puxa vida. Ah, se eu ganhasse 30 milhões na Mega Sena. Aí o sujeito começa a gastar o dinheiro. Aí primeiro eu compraria uma casa bem grande, com piscina aquecida, perfumada, um jardim em volta. Mandava fazer uns muros bem altos assim, e bem longe da Vila Cruzeiro, que está na moda. E aí ele começa a comer bem, né? Aí diz: ah, eu vou ajudar os meus familiares. É aquele festival de egoísmo. Meus queridos amigos, a gente ouve pessoas falarem: ah, o raio azul da estrela da alvorada, o triângulo roxo, o espelho de cristal, uma porção de misticismos tolos, manancial de tolices, para os enganadores que querem vender o Cristo, arrecadam bilhões. Estava lendo na revista Veja hoje, o jogador de futebol que deu a um religioso aí $1,5 milhão. Agora você anda embaixo das pontes, a gente morrendo de fome. Há mães desesperadas porque tem um filho doente e não pode pagar um plano de saúde. Porque ir aos hospitais públicos, o hospital público é lindo de morrer, uma eficiência incrível na propaganda política. Vocês já viram? No horário político eleitoral, parece, né? Nossa Senhora, máquinas para exames computadorizados que custam bilhões. Está lá à disposição. Vá você lá precisar. Você não vai chegar com um punhal enterrado na barriga e pendura uma ficha no cabo do punhal com o número de atendimento, né? Então, meus amigos, nós não será através de jogadas místicas da estrela azul, do cometa verde, da constelação e os signos. Não, você é do signo. Ah, então você precisa ter uma rosa branca na mesa da sua sala. Meu Pai do céu, nós não precisamos de rosa branca, nós precisamos vencer o nosso egoísmo. É assim que nós nos alçaremos às esferas da luz. Quando aprendermos a servir o nosso semelhante. Se você não tem dinheiro, mas você tem um sorriso, e você tem, todos nós, o maior tesouro da vida universal, chama-se tempo. Nós somos filhos de Deus e dele herdamos a eternidade. Então nós temos a eternidade para servirmos ao nosso próximo. Então, meus amigos, pensemos profundamente para nós dizermos o quanto de egoísmo ainda existe dentro de nós e o que podemos fazer para nos livrarmos desse último resquício da animalidade
que tanto infelicita o nosso espírito. Agradecemos ao irmão Tobias os conselhos da noite. Muito obrigado.